Olá, pessoal. Vamos continuar, então, falando sobre os métodos, os vários métodos, as várias formas de aconselhamento. Então, só um instante. Nós vamos falar, então, sobre o método libertador, um método empoderador, método terapêutico, método ministerial e método de interação pessoal. Então, de acordo com Roots, em 2018, o aconselhamento pastoral, estando de acordo com os pressupostos teológicos, ele adota um método entre os vários métodos existentes. Então, nós vamos aqui falar de cada um deles. O que é o método libertador? Refere-se a um processo educativo que envolve o apoio emocional, procurando fazer com que o aconselhando tome conhecimento da opressão e dominação imposta a ele por um terceiro ou pela sociedade. Esse método é necessário quando os problemas do aconselhando são resultado de tais opressões. Então, é um método onde o aconselhador cristão vai fazer com que esse aconselhando veja que ele está sendo oprimido. Então, é uma forma de que esse aconselhando vai tomar conhecimento, através do aconselhador cristão, da opressão que ele está sofrendo. E então, ele vai buscar ali a força e a ajuda, o apoio do aconselhador cristão para se libertar desta opressão. O método empoderador. Ele tem como objetivo demonstrar a força interior que cada um de nós tem para enfrentar e resolver os nossos próprios problemas. Há uma pressuposição de que Deus criou cada pessoa capaz e dotada dos meios necessários para gerir sua vida. Então, o método empoderador é onde o aconselhador cristão vai fazer com que essa pessoa se sinta forte o suficiente para enfrentar e resolver os problemas. Ou talvez, pelo menos, enfrentar e perceber, porque a partir da hora que ela enfrenta e ela percebe, ela se empodera e com certeza ela vai encontrar a solução, porque ela vai estar empoderada, cheia de força. Método terapêutico, ele procura criar condições mentais necessárias para que haja a cura da alma. É uma intervenção que visa tratar dos problemas psicossomáticos e neuroses com a finalidade de equilíbrio, estabilidade e bem-estar do aconselhando. Método ministerial. É um dos métodos mais tradicionais nas igrejas. Trata-se de aconselhamento que envolve o cotidiano da vida eclesiástica, especialmente o sermão. Aqui o sermão ele vai servir de porta de entrada para a busca por cuidado pastoral, ou ele próprio serve com seus insights psicológicos de ajuda para os necessitados. O que eles estão dizendo aqui que nesse método ministerial, que às vezes a pessoa está lá, o indivíduo está lá, escutando aquelas palavras, escutando aquele sermão, e dá um insight. Ele recebe, às vezes, uma intuição naquele momento para procurar ajuda. Então, esse seria o método ministerial. E o método de interação pessoal, aqui o aconselhamento procura desenvolver as interações pessoais, as habilidades relacionais, a comunicação social e a capacidade de cada pessoa enxergar o outro
como um ser dotado de características próprias e que merece respeito. Então, seria método de interação pessoal, seria o método de você ter empatia, de enxergar o outro pelos seus olhos, de sentir em você a dor que o outro está sentindo, de se colocar no lugar do outro. Esse, então, seria o método de interação pessoal. Agora nós vamos falar aqui para vocês sobre técnicas, que nós temos as técnicas não diretivas e as técnicas diretivas. As não diretivas seria aceitação, assentimento e reflexão, o esclarecimento, resumo, resumo esclarecedor. A aceitação seria o conselheiro acolhe e ouve. A postura corporal e a metalinguagem demonstram a vontade de ajudar. Então, ele acolhe e ouve. Assentimento e reflexão, o conselheiro ainda ouve muito, demonstra aceitação, mas começa a aumentar a interação verbal. Então, um é diferente do outro. Na aceitação, ele aceita e ouve. Assentimento e reflexão, ele aceita e ouve, mas ele já começa a aumentar a interação verbal. Esclarecimento, o conselheiro começa a fazer algumas perguntas a fim de aumentar a clareza das informações e dos sentimentos. Então, ele começa a perguntar para o aconselhando, e através dessas perguntas, o próprio aconselhando vai tendo clareza e o conselheiro também. Seria como se fosse um levantamento de dados daquele problema que está sendo exposto. O resumo, o aconselhando pode, com frequência, ele perder a objetividade, porque ele começa a falar do problema, ele perde a objetividade. E aqui o conselheiro, o que ele vai fazer? Um breve resumo de tudo aquilo que ele estava falando, às vezes até para ele voltar ao foco daquilo que ele estava conversando, e até para ele se sentir, para ele ter segurança e dizer assim, o conselheiro realmente está me escutando, porque até agora ele fez um resumo, ele sabe tudo que eu falei para ele. Então, ele se sente até mais, ele se sente seguro com isso. E o resumo é esclarecedor, não é muito diferente do resumo, mas aqui o conselheiro, ele insere no resumo novas informações, e com base na própria interpretação do que foi tratado até ali. E as técnicas diretivas? O que seriam as técnicas diretivas? Orientação de condutas gerais, o conselheiro ele torna-se diretivo e específico na elaboração dos planos de mudança. Tranquilização e encorajamento, diretrizes novas podem gerar medo e obstáculos podem ser frequentes, então o conselheiro vai estar ali para encorajar essa pessoa que procurou a ajuda. Interpretação, ela é uma técnica de psicanálise porque precisa que o conselheiro esteja preparado. Trata-se da interpretação dos impulsos inconscientes do aconselhante. Confrontação é uma técnica que trata da admoestação e da exortação, que a gente já tratou anteriormente. Aviso e conselho, quando há uma resistência à mudança, não acontece. O conselheiro deve demonstrar a resistência de forma objetiva e deve avisar claramente sobre a resistência e estabelecer um plano objetivo de transformação. Porque muitas vezes a pessoa tem resistência a mudar. Então, esse conselheiro tem que ser objetivo e tratar um plano de mudança com objetividade. Rejeição, técnica mais
extrema deve ser utilizada apenas em casos em que a resistência do aconselhando não puder ser quebrada. É uma medida disciplinar, trata-se de excluir uma pessoa do convívio eclesiástico, a fim de que ela venha a reconhecer o seu erro e se arrepender pelo isolamento. Pode incluir a igreja do tratamento do membro desobedientes. É importante dizer que, ao transitar entre as técnicas expostas, o conselheiro não deve se apressar. O conselheiro deve ter paciência, especialmente no uso das técnicas não diretivas. E como diz Freisen, em 2000, na página 148, a seguinte citação: na maioria das vezes, são os conselheiros que apressam o uso das técnicas mais diretivas. Esta aceleração geralmente não é desejada pelos aconselhandos. Então, nós vimos aqui que temos diversas técnicas diretivas, não diretivas, diversos métodos, diversas abordagens, e que cada conselheiro cristão busque aquela que ele pensa que seja melhor para a solução daquele problema específico. Como falamos anteriormente, cada aconselhando vai precisar de uma técnica específica. É o que tínhamos para hoje. Até a próxima aula.